Olá, pessoal, e a gente está de volta aqui com a nossa coluna da hora. A gente está se encontrando sempre a partir dos sábados, com episódios novos, com programas novos. E antes da gente começar, eu quero logo fazer dar aquela lembrança para você. Não deixa de assinar o canal, de compartilhar as informações. Está aqui a sinetinha. Clicar na sinetinha, colocar lá em todas as notificações, que é justamente para receber as informações de quando tem vídeo novo. Isso é uma força muito bacana para a gente. Olha, a gente está passando por um momento de muita estranheza, muita dificuldade. Às vezes as pessoas têm um nível de competitividade. Eu queria começar aqui falando de algo muito interessante que eu tenho visto aqui justamente nessa nossa casa, que é YouTube. Bom, o Henri Bugalho, que é um filósofo brasileiro, mora na Espanha, teve uma dificuldade de saúde agora, e uma galera muito grande se juntou a Nilce Moreto, o Ded Conces, o Clayson, muita gente se juntou para gerar conteúdo para o canal do Henri Bugalho. Olha, isso aí para mim é uma situação de extrema solidariedade em completa oposição a essa competitividade que a gente está tão acostumado a fazer. A gente já conversando sobre isso, a gente chegou aqui o André Reis, que é o nosso editor de imagem, nosso diretor de imagem, lembrou que existe o collab, né, dentro do cenário do YouTube. As pessoas estão trabalhando muito no esquema de colaboração. E é isso aí que a gente tem visto nesse caso, viu, Eveline? Muito interessante, né, Roberto? A gente está vendo realmente a solidariedade e como isso vai se fortalecendo em plataformas como essa nossa aqui no YouTube. E aí a gente vamos já conseguir alguns aqui para nós também, né? Vamos fazer já essas collabs também, porque a coluna da hora é assim, interativa, a gente está sempre aqui trazendo conteúdo de qualidade e, é claro, com uma pitada de bom humor e de alegria, porque a gente precisa disso para viver, né? Falando em YouTube, Roberto... Mas antes, deixa eu dizer bem rápido aqui, lembrando que isso qualifica o conteúdo do YouTube. É tão aberto, tão diverso, que nem sempre a qualidade é aquele tom mais elevado desse diálogo que o YouTube sempre propicia, né? Então, a qualidade dos conteúdos, ela aumenta quando você tem um comportamento e um padrão solidário. É verdade. E aí, falando de YouTube, a gente tem um youtuber que é famosíssimo, né, no Brasil, e agora é um dos 100 mais influentes, segundo a revista Time, o Felipe Neto, e tá aí com mais outros 2 brasileiros, né, completamente diferentes do perfil dele. O Felipe Neto é totalmente diferente, por exemplo, do presidente Bolsonaro, antagonista até, né? Pois é, ele foi colocado, inclusive, pela revista Time, ele foi selecionado entre os influenciadores, os 100 influenciadores do mundo todo, Felipe Neto, que é um cara muito jovem, né, junto com o Bolsonaro, e ele foi apontado, foi destacado pela revista Time como com um texto em completa oposição ao que foi colocado no perfil do presidente Jair Bolsonaro. Coloca-se para o Felipe Neto a imagem de alguém preocupado com a democracia e coloca-se para o Bolsonaro uma imagem de um governante autoritário que tem criado dificuldades, inclusive, para o desenvolvimento social, né? Falando nisso, no governo Bolsonaro, né, a gente teve aquele pronunciamento dele na ONU, que foi super questionado aqui por especialistas, ONGs, e todas as pessoas falaram, inclusive o Felipe Neto, né, contestaram os dados que ele falou, mas, para surpresa nossa, sai uma pesquisa do Ibope dizendo que a avaliação do presidente Bolsonaro foi considerada muito boa por 40% dos entrevistados. 29% acharam ruim. Alguns analistas avaliam que isso tem uma relação ainda com o auxílio emergencial e com a extensão, claro, desse próprio auxílio emergencial. Mas um ponto é certo, Eveline, a gente agora está chegando, daqui a pouco, no mês anterior às eleições, a gente vai ter eleição em novembro, a eleição deveria ser em outubro, é bom sempre lembrar isso aí, e foi colocada para novembro por conta justamente da pandemia. E esses números positivos do Bolsonaro, que são de fato números positivos para ele, esses números com certeza devem pesar muito na constituição
desse cenário eleitoral, ou seja, de como a gente vai sair de novembro, como a gente vai entrar em novembro. Existem os arcos de aliança que têm sido colocados pelo presidente da República, pelos seus apoiadores. Isso aí, com certeza, deve ser colocado também na mesa das eleições, naquela prateleira do que se costuma oferecer para o eleitor. Pois é, e a gente ainda lembrando aqui do Felipe Neto, né, nessa lista da Time, tem aqui um trechinho aqui que o André Reis, nosso super diretor aqui de tecnologia, imagem e tudo mais, colocou aqui para a gente. Ele diz assim, ó, que o Felipe Neto falou que não estaria nessa lista da Time 100 se não fosse a mãe, a Bruna, que é a namorada, e o pai, que eles poderiam ter forçado a parar, desistir por medo, que correm também esse risco junto com ele, né? Mas o que eles deram para ele foi força. Então aí a gente está vendo crescer esse movimento e essa, enfim, esse sentimento, na verdade, que eu poderia dizer, não sei se você vai concordar, mas eu acredito que é um sentimento que fica ali junto com aquele Somos 70%, aqueles movimentos que começaram aí nas redes sociais e estão ganhando espaço país afora. E é bem interessante também notar que o Felipe Neto tem sido muito atacado em redes sociais, por alguns seguidores do Até Bolsonaro, ameaçado, né? que tem uma visão mais intolerante da política, das manifestações pessoais, particulares, e o Felipe Neto tem sido muito atacado. Ele deu depois, antes, aliás, uma entrevista muito longa ao New York Times, ao site do New York Times, o jornal New York Times, uma entrevista toda em inglês, está aí disponível no YouTube, a gente vai colocar depois aqui nos comentários para que você possa acompanhar. E ele, mesmo assim, ele tem se mantido e tem sido reconhecido como um influenciador, e de fato é o que ele é, né? Um influenciador digital e também agora um influenciador político e social. E a gente vai ver também que a questão da política vai aquecer, né, vai aquecendo, conforme a gente vai se aproximando das eleições, você falou aí, e aí a gente tem também a pauta economia, a retomada da economia de vários estados. O Ceará não foge dessa leva, e a gente tem hoje um entrevistado super especial, que sabe muito sobre esse assunto, que a gente vai chamar agora. Beleza. Olá a todos, é um grande prazer este reencontro aqui na Coluna da Hora. E olha, hoje nós temos um convidado bem especial. Ele é engenheiro civil formado, graduado pela Universidade Federal do Ceará. Ele é mestre também pela Universidade Federal do Ceará em economia. Ele é doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas e ele é o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica do Estado do Ceará, de Planejamento e Estratégia, João Mário Santos de França, que está com a gente. Boa tarde. Boa tarde, olá, Roberto. Boa tarde, Evelyn. Prazer em participar aqui do programa. Bom dia, boa noite, né? Para quem acompanha a gente nos horários. É verdade, depende do horário de quem for assistir, né? É verdade. É verdade. E a gente já pode começar perguntando, primeiro agradecendo, né, mais uma vez a sua presença, e perguntando como é que o Ceará está se saindo nesse momento aqui que a gente está vivendo, econômico, né, pós-pandemia, ou durante a pandemia, né, então ninguém pode falar ainda em pós, mas a gente sente que está algo mais estável, né, o Ceará entrou na lista dos estáveis, segundo o consórcio de imprensa. Como é que a gente está se saindo economicamente? Pronto, e aí eu acho que é muito boa sua colocação inicial, porque uma coisa está muito bem relacionada com a outra, né? O Estado do Ceará, fazendo só uma pequena recuperação do tempo, o Estado do Ceará tinha fechado o ano de 2019 com um crescimento bem superior à média nacional, caminhava muito bem para o ano de 2020, as perspectivas eram de um crescimento continuando superior ao do Brasil. Enfrentamos a pandemia com essa magnitude toda que poucos imaginavam ser, e Fortaleza, principalmente no início, foi muito, muito atingida. Então, o Estado do Ceará, na minha visão, ele se preparou corretamente para enfrentar a pandemia, fechou as atividades econômicas consideradas não essenciais, estabeleceu medidas rígidas de distanciamento social em meados de março, e o auge disso foi nos meses de abril e maio, tanto é que
Daqui a pouco, provavelmente, vamos discutir um pouco sobre o PIB e os reflexos disso na economia. Mas, a partir de junho, iniciamos um processo de retomada gradual, responsável das atividades econômicas. A pandemia foi bem contida, os indicadores são muito, muito favoráveis na área de saúde, e só a partir do ok da saúde é que a economia começou a voltar a funcionar, e até agora não houve nenhum retrocesso, esperamos que isso não ocorra. Então, as perspectivas para o segundo semestre são bem positivas. É claro que o primeiro semestre a gente sentiu muito forte esses efeitos da pandemia. É exatamente essa questão que eu queria pegar. Nós tivemos um decréscimo de 14,55%, segundo os dados do IPES, em relação ao trimestre passado, né? Aliás, ao mesmo trimestre de 2019, que houve até um crescimento lá de 1,53. A questão é a seguinte: nós nos mantivemos num padrão, a queda, obviamente, era esperada, o decréscimo era esperado, mas nós nos mantivemos num padrão nacional, ou pelo menos num padrão regional. Como é que ficaram os outros estados, a nossa comparação com os outros estados, Gilmar? Pronto, Roberto. Você bem colocou o número, né? O Ceará teve uma queda de menos 14,55% do PIB em relação ao mesmo período do ano passado. Foi um pouco acima da média nacional, mas o resultado, de certa forma, já era esperado, exatamente como eu pontuei na primeira parte da minha fala. O estado do Ceará ele se antecipou à maioria dos outros estados brasileiros ao adotar essas medidas para conter a pandemia, principalmente da possibilidade ao governo de investir na área de saúde, em leitos, respiradores, hospitais, e todo essas medidas, inclusive com o fechamento de atividades econômicas não essenciais, possibilitaram isso, mas, de certa forma, também ocasionaram uma queda um pouco mais acentuada do PIB do que a média nacional, porque a gente acompanhou em vários estados que as medidas, umas eram mais fortes, outras menos fortes. Então, digamos assim, essa falta de sincronia dos estados por falta de uma articulação federal acabou fazendo com que a média nacional fosse bem diferente em termos do estado do Ceará, em termos de impacto econômico, bem diferente assim, foi 3 pontos percentuais a menos que o Brasil caiu em relação ao Ceará. Mas o importante é que agora a gente está vendo estados que estão com aumento de casos, com retrocesso na economia, e o estado do Ceará vem seguindo um caminho de recuperação gradual de todas as atividades econômicas. A gente viu o Amazonas, né, agora, muito recentemente, tendo que retroagir, né, tendo que fechar o que já tinha sido flexibilizado, né, facilitado para a população por conta de não seguirem os protocolos, como o uso de máscara. Aqui no Ceará, não usar máscara é passível de multa. Mas eu queria saber quais são os setores que o IPES tem acompanhado e que estão começando a reagir melhor, né, nessa retomada da economia cearense. Até o mês de abril, maio, em que a economia estava ainda muito paralisada por essa questão do combate à pandemia, os números já eram negativos. Mas a partir de junho, quando a gente iniciou uma retomada gradual e responsável dos setores econômicos, os números positivos começam a aparecer. Por exemplo, eu vou citar alguns aqui que eu acho mais relevantes. Na comparação de junho de 2020 com maio de 2020, a produção industrial no Ceará cresceu 39,2%, mostrando exatamente que a indústria foi a primeira a voltar a partir de junho. Mas o dado mais interessante da indústria é agora, quando a gente já tem o levantamento de julho para junho, que o IBGE acabou de divulgar. A produção industrial no Ceará voltou a crescer, em relação ao mês anterior, mais de 34%, mas aí, Eveline, o número mais importante que eu gosto de destacar é na comparação de julho de 2020 com julho de 2019, que aí você tira o efeito da pandemia, e aí há um crescimento de 2,7%. O emprego também, a partir de julho, o CAGED divulgou agora, recentemente, mais de 7 mil empregos criados com carteira assinada. O último número positivo de emprego tinha sido em fevereiro,
março, abril, maio, junho, tinham sido números negativos. Então, em julho já há uma sinalização de melhora. Há um dado também de melhora na balança comercial, há dados de melhora também no número de empresas criadas em agosto, principalmente no setor de serviço. Então, já há indicativos, esses números que o Roberto muito bem colocou aí com relação ao PIB, é bom lembrar que é o segundo trimestre, então, foram os meses exatamente de abril, maio e junho analisados. A partir de julho, agosto, a gente já começa a ter bem positivos na economia. João Mário, nós falamos de pesquisa, vamos falar agora de estratégia. Estratégia é, vamos dizer assim, o nome do meio do IPES, do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. O que é que a gente tem ou precisa ter de estratégia? Porque, afinal de contas, nós viemos de um baque seguido de 5 anos de seca e agora nós caímos no meio dessa dificuldade estabelecida pela pandemia do coronavírus. Por que a gente precisa de estratégia para superar tanta dificuldade assim? De fato, realmente, o estado do Ceará, ele enfrentou, o governador Camilo enfrentou esse período de seca, depois teve agora esse problema da pandemia, exatamente no momento em que a economia do Ceará tinha tudo para alavancar. Mas assim, Roberto, tem dois aspectos, sempre que me perguntam isso, como é que vai ser essa retomada do crescimento, quais são as perspectivas para o segundo semestre, para o ano de 2020, eu acho que dois aspectos a gente tem que sempre bater nessa tecla. O primeiro, que eu já falei aqui um pouco com vocês, essa construção de um plano elaborado com base na ciência, o IPES participou para construir essa retomada gradual da atividade econômica, foi analisado quais os setores que deveriam voltar primeiro, isso teve um olhar econômico, mas teve um olhar também sanitário. Então, esse ponto eu acho importante, porque fechamos no momento que tínhamos que fechar a economia, reabrimos com segurança, com o aval da saúde, e agora a economia vai funcionando com a retomada ocorrendo já em praticamente 95% da economia toda funcionando, um outro setor que ainda está demorando a abrir por causa da questão do risco sanitário, como é a parte de eventos, bares, questão das escolas que está sendo encaminhada agora ao longo do mês de setembro, outubro. E o outro aspecto, Roberto, é a questão da solidez fiscal do Estado. Se alguém tinha dúvida da importância de um Estado com as contas em dia, com o fiscal bem organizado, ficou muito claro durante essa pandemia. O Estado teve condições de fazer investimentos na área de saúde, quando não tinham ainda dado as transferências do governo federal, que foram muito importantes, sem dúvida. E agora, na retomada, você pergunta da questão das estratégias, só pode ter estratégias de olhar quais os setores mais dinâmicos que podem potencializar o crescimento da economia e ali realizar algum tipo de investimento no Estado que está com solidez, com capacidade de fazer esse tipo de investimento. Então, agora o segundo semestre, em que a retomada da economia ainda vai estar um pouco mais lenta, o próprio setor privado ainda vai ter uma menor capacidade de investimento, vai ser muito importante o Estado entrar com investimentos públicos em áreas estratégicas, como a parte de infraestrutura, transportes, infraestrutura digital, que agora vai ser cada vez mais importante, na área de saúde, educação, porque isso, além de ser importante por si só, isso cria um dinamismo na economia, gera aumento de emprego, de renda, e atrai o investimento privado. É muito importante ter esse tipo de investimento, porque isso, no segundo momento, potencializa o investimento privado no Estado. E a gente tem no IPES, eu queria que você falasse sobre isso, que é muito interessante, a gente tem os mapas, né, do Ceará em vários setores, né, o IPES acompanha vários setores, a gente tem mapa da educação, mapa da saúde, da segurança, como é que a população pode ter acesso a isso? Muita gente talvez nem saiba que esses mapas são interativos e que estão ali para a gente ver como é que está, né, a situação do Ceará em vários aspectos. Ótimo esse comentário, Eveline. Realmente, todos esses mapas, e principalmente assim, nós temos também os mapas do que o setor público tem em cada município, as escolas, os hospitais, enfim. Então, todos eles estão disponíveis na página do IPES, é só acessá-la.
www.ips.ce.gov.br, você acessa essa página e tem todos os links disponíveis para os mapas. Tem o IPS Data também, que é uma inovação do Instituto agora. Todos esses dados que a gente apresenta nos nossos textos para discussão, nos informes, nos enfoques, eles estão disponíveis também no IPS Data, então qualquer cidadão, qualquer pesquisador pode entrar lá, baixar esses dados e ele mesmo fazer seus estudos, gerar suas tabelas. Então, o IPS procura exatamente ter esse papel de não só ser um órgão de assessoria ao governo, mas também de passar todas essas informações para o cidadão e, a partir daí, ele conhecer melhor a realidade econômica do Estado. Era exatamente aí que eu queria chegar. A gente tem a gente está entrando num momento agora de intensificação da discussão eleitoral, discussão política de todo o Estado, de todos os estados, de todos os mais de 5 mil municípios do Brasil. E você falou agora exatamente disso, da oferta desse tipo de informação, e também eu pergunto, como é que está também a demanda, ou seja, a contrapartida, a capacidade, vamos dizer assim, de diálogo que o cidadão passa a ter, ou de cobrança que o cidadão passa a ter, quando ele tem acesso a esse tipo de material? Sem dúvida, Roberto, é muito importante essa questão da transparência. Quanto mais dados, quanto mais informações o cidadão tiver acesso, e isso é muito importante, que não só o governo do Estado, que já vem fazendo, inclusive vem recebendo seguidos prêmios na área de transparência, agora no Covid, mais ainda, o Estado está sendo destacado, mas os municípios também, as prefeituras de todo o Estado, até mesmo aquelas de pequeno porte, que a gente sabe que tem mais dificuldades de se manter, até de capital humano nessa área, mas é muito importante essa transparência de informações em todas as áreas, não só na área econômica, mas em todas as informações possíveis que o cidadão possa ter, porque aí na hora de decidir, inclusive, seu voto, ou comparar o seu município com outros municípios, ou olhar na região de planejamento em que ele está inserido, isso facilita muito a tomada de decisão. Quanto mais informações, melhor a nossa capacidade de tomar decisões. Eu estou navegando aqui, a gente está conversando, eu estou aqui, né, Roberto, navegando aqui no site do IPS, dando realmente uma checada nesses mapas, e eles parecem ser bem completos. A compreensão é fácil? A gente procura ser o mais didático possível na explicação desses mapas, mas a gente tem também o canal direto, que inclusive da própria ouvidoria do Instituto. Então, qualquer dúvida em relação a um dos produtos que o IPS disponibiliza para o cidadão, é só ele entrar em contato com a nossa ouvidoria, pedir um maior esclarecimento, que ela encaminha imediatamente essa demanda para um dos nossos analistas, um dos nossos técnicos, eles fazem um documento, preparam algum tipo de explicação o mais didática possível para que o cidadão compreenda bem o produto que ele está ouvindo, que ele tem interesse. A gente falou agora há pouco do desempenho dos segmentos, dos diferentes segmentos da economia do Ceará. E me chama muita atenção um potencial que nós temos imenso, que é a parte de turismo, a parte de alimentação, de acolhimento de visitantes. A gente verificou uma queda superior a 12 pontos percentuais, 12%, aliás, nessa parte de alojamento e alimentação. Qual é a expectativa que a gente tem? Daqui a pouquinho a gente está entrando no momento de temporada alta de turismo. Qual a expectativa que a gente tem ou pode ter para esse segmento em especial? Aí é uma preocupação muito grande do Estado como um todo e do próprio setor produtivo. De fato, é inegável, Roberto, e esses números revelam isso, o setor de turismo e toda essa cadeia que envolve o turismo, inclusive essa cadeia de eventos, cadeia de bares, shows, enfim, toda essa cadeia foi a que mais sofreu com essa pandemia, não só aqui no estado do Ceará, no Brasil, no mundo todo. Então, esse processo ele tem que ser de retomada, ele tem que ser muito, muito cuidadoso. A gente tem um grupo técnico que trabalha exatamente na discussão dessa retomada da atividade econômica, que é coordenado pelo secretário executivo de Planejamento, o Flávio Ataliba, o IPS participa,
Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho, Econômico do Trabalho também participa, e órgãos do setor privado, como o Observatório da Indústria, o IPDC da FEComércio, e tem um comitê maior que é presidido pelo governador, com várias entidades, inclusive Ministério Público, Federal, Estadual, Defensoria, e esse tem sido sempre um foco muito grande de discussões, porque a nossa preocupação, Roberto, é que essa abertura ela ocorra de maneira mais responsável possível, para que não haja retrocesso. Hoje mesmo eu li uma notícia que a Evelina até já tocou nesse ponto, Manaus voltou a fechar os bares, fechar a parte de shows. Então, o setor produtivo é muito ruim essa coisa de abre, fecha, então é melhor que ocorra essa abertura gradual e que ela venha constantemente sendo expandida. A intenção é que essas discussões ocorram no grupo técnico, depois passe para o comitê maior do governador, e a gente imagina que ao longo do mês de outubro, novembro, isso aí vai ocorrendo uma recuperação mais gradual desse setor, com abertura bem responsável e com o aval, principalmente, da saúde. Mas, de fato, você tem toda a razão, é o setor mais atingido pela pandemia, foi o primeiro a ser atingido e talvez o último a se recuperar. E a gente tem aqui nesses estudos do IPES, né? Roberto, você quer continuar nesse assunto? Não. Pronto, então continuo navegando aqui no site do IPES e estou vendo que hoje saiu um estudo falando que quais são os municípios que estão em situação de maior vulnerabilidade. Quer dizer, a gente tem todo esse quadro de pandemia por conta do coronavírus, um quadro sanitário, um quadro também econômico, e a gente ainda tem que lidar com um inimigo histórico, se assim a gente pode chamar, considero assim, né, que é o clima. A gente tem o problema da seca, né? Então, assim, são 12 critérios para determinar que critérios são esses, e a gente pode até citar alguns dos municípios, né, que é Monsenhor Tabosa, Catarina, Baiara, Boa Viagem, Tururu, Grangeiro, Salitre sempre, né? Salitre sempre está lá atrás também. Que pena. Exato. Essa publicação é mais uma das... O IPES tem várias publicações ligadas à questão dos municípios, isso é uma constante todo ano. A gente faz uma série de índices, né? Dependendo do que a gente está querendo captar do município. Tem o Índice de Desenvolvimento Municipal, que é o índice mais geral que o IPES faz, que envolve vários aspectos econômicos, geográficos, de gestão, sociais, e tem os indicadores específicos por área. Tem indicadores na área social, que é o Índice de Desenvolvimento Social, tem o indicador de gestão, que é o Índice Comparativo de Gestão Municipal, e esse aí, Evelyn, que você colocou, que é o Índice de Vulnerabilidade, ele procura captar principalmente dados ligados à parte de clima, a características geográficas, envolve também alguma coisa na área social. Então, assim, são indicadores específicos que a gente procura sempre fazer e divulgar para os municípios, para que cada município, cada gestor, acompanhe também onde o seu município pode avançar mais, onde ele está bem. Então, esse aí de vulnerabilidade, ele foca mais nessa parte do clima, questões geográficas, envolve questões populacionais, é basicamente esse que tenta captar com esse índice de vulnerabilidade. Olha, algo que me parece um ponto pacífico é que a capacidade de superação da dificuldade ou dos momentos difíceis, essa capacidade ela exige muito diálogo. Como é que está a nossa capacidade de dialogar internamente, eu digo, entre o Estado e as entidades, as instituições, você citou agora algumas, entre o Estado e os municípios, e também entre o Estado, os outros estados, os estados vizinhos, a União e os parceiros internacionais. Como é que está a nossa capacidade de diálogo? Eu acho que essa aí talvez seja uma das principais marcas do atual governo, do governador Camilo Santana, né? Ele é um governador que procura muito diálogo, independentemente de posições políticas, ele abre esse diálogo com o setor privado. A gente acompanhou muito isso, eu acompanhei presencialmente essa questão da discussão da retomada da economia, onde participaram todos os setores econômicos do Estado, como a FIEC, a FEComércio, o setor agropecuário. Há uma
comunicação constante também, uma interlocução muito forte, muito positiva com o governo federal, independente de divergências políticas. Ontem mesmo o governador Camilo estava lá no Ministério da Saúde, agradecendo o apoio que recebeu aqui no combate à pandemia e, ao mesmo tempo, apresentando projetos nessa área de interiorização da saúde. O próprio Banco do Nordeste tem uma parceria importante com o Estado, agora também no financiamento em obras na área de saneamento. Então, e com organismos internacionais aí, Roberto, é mais tranquilo ainda por causa da questão fiscal do Estado, em que a gente tem uma capacidade de pagamento sempre com notas altas no Tesouro, o Estado do Ceará está com nota B, então isso aí facilita muito essas operações de créditos, financiamentos, que o Estado vem conseguindo ao longo dos anos com o BIRD, o Banco Mundial, enfim. Então, essa capacidade de articulação talvez seja uma das características mais importantes atualmente do governo do Ceará, do governador Camilo. É uma marca da sua gestão. João Mário, a gente está aqui na Coluna da Hora, que a gente faz de uma maneira muito informal e muitas vezes até brincando, né? Eu estou aqui no meu cantinho do café aqui em casa, e aí eu quero perguntar se já... Cantinho do café porque é aconchegante, né? E eu quero perguntar, que é aquela hora que a gente fica assim, né? Vou respirar, ufa, tomar um cafezinho, vamos conversar. Já estamos chegando nesse momento no Ceará, na hora de um cafezinho, assim, para dar aquela respirada? Pronto, boa questão. Acho que ainda tem muito, a gente ainda tem muito a avançar, tem muito o Estado, o Roberto colocou isso numa pergunta, quais são as estratégias, o Estado do Ceará tem que continuar nessa trajetória de investimento forte na educação, capital humano, os resultados já estão cada vez mais se consolidando, e isso vai ser um atrator futuro de investimentos. Com essa pandemia, já havia anteriormente investimentos na área de saúde, agora forçaram a ocorrer mais ainda, principalmente no interior. O fiscal tem que estar sempre de olho, é um dever de casa que a gente tem que estar sempre atento para não deixar essa peteca cair, que é uma marca importante do Estado. Mas a gente já tem, acho que o pior do ponto de vista econômico já passou. Eu acho que agora esse segundo semestre vai começar a apresentar resultados melhores, principalmente no lado do emprego, no lado da questão social, e aí vamos entrar o 2021, se Deus quiser, com a vacina, porque isso vai ser muito importante para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade, e isso aí eu acho que o 2021 vai ser um ano bem positivo para o Estado do Ceará. O IPES projeta um crescimento acima da média nacional. Cafezinho, né? Aqui tocou meu despertador, porque é a hora do cafezinho. Então, quer dizer que o nosso cafezinho aqui vai ser 2021. Pois é, a gente agradece muito a sua disposição, a sua disponibilidade. A gente sabe que a agenda está apertada nesses dias. Esses dias estão exigindo muita atenção, muita dedicação. A gente agradece muito a sua presença aqui na Coluna da Hora e se coloca, claro, à disposição para qualquer informação. A gente está esperando que o pessoal deixe aqui também os comentários, deixe alguma informação, algum questionamento, e se for o caso, a gente gostaria de repassar para vocês aí no IPES. A gente agradece muito, João Mário, fica aquele abraço nosso, aquele agradecimento. Valeu. Eu que agradeço, Roberto, Eveline, foi uma satisfação participar desse programa. Assim, as perguntas muito pertinentes, um debate muito bom de economia. Então, fica à disposição aqui. O IPES tem o maior interesse em divulgar esses temas, discutir esses assuntos dentro do governo, com a imprensa e principalmente num canal como esse para toda a sociedade. Muito obrigado. Parece tudo, né? Então tá certo. Então tá marcado nosso cafezinho para 2021 para a gente respirar um pouco fundo e trazer melhores notícias ainda. Obrigada. Com certeza. Obrigado. Até mais. É isso aí. E a gente, mais uma vez, agradecendo a presença do João Mário, agradecendo a sua participação, a gente encerra o Coluna da Hora. E em grande estilo, com muita honra, com muito orgulho, a gente traz Kainan Cavalcante, um dos grandes nomes da música cearense, um dos grandes nomes do violão cearense, fazendo pra gente algo que a gente precisa muito: resistência. Olha, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Pra gente é uma honra muito grande ter também o seu like. Tchau, a gente se encontra aqui no Coluna da Hora.
Tchau.